E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito do próprio André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Estamos aqui falando de família, né? No item, toda a família pode ouvir. Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Estamos no capítulo 39 e no programa passado nós continuamos a comentar sobre as explicações e os ensinamentos da mãe de Lísias, Dona Laura, ao André Luiz. E ela falando sobre reconciliação com os adversários, oportunidade nossa, né? Toda vez... E que em família ela está mais restrita ainda, essa reconciliação se faz mais imperativa, né? Vamos dizer assim, mais necessária. Falamos sobre essa questão daqueles que são os nossos intitulados pela Joana de Ângeles como inimigos queridos, né? No nosso círculo mais próximo, que é a família. E ela fala também da necessidade nossa, ao desencarnarmos, fim da experiência terrestre, como ela mesma diz, de nos reabilitarmos e nos reforçarmos, revigorarmos, né, através do estudo e do trabalho, para uma nova encarnação. Que é o que aconteceu conosco, né? Antes de encarnarmos, estamos aqui e vai acontecer novamente. Falando e emendando o assunto com o raciocínio do perdão. Ela fala do problema com o perdão com Jesus é sério, é um problema sério. E perdoar com Jesus, nós demos a pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta o que é a caridade e qual o sentido real da palavra caridade e como entende Jesus, que é o que ela fala aqui do perdão com Jesus. Os Espíritos falam que é a benevolência, a indulgência e o perdão para com todos. E o todos aí inclui principalmente aqueles do nosso círculo familiar. Comentamos sobre isso, que muitas vezes fora do lar, que é o que acontece corriqueiramente conosco, somos uma coisa, gentis, cortês, sensíveis, mas dentro de casa muitas vezes não é assim. E é dentro de casa que tem que começar, como ela diz aqui, né? Dentro das quatro paredes de um lar. E é preciso, na questão do perdão, remover, ela chama de mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de nós mesmos. Lembramos aqui mais uma vez, vamos lembrar de novo, o livro Sublime Expiação, que a Teresa citou, que é ditado pelo espírito Victor Hugo. Que uma alma não conseguiu perdoar. Durante a Idade Média, né, até agora, século XX, se reencontram mais uma vez em família e aí não consegue ainda perdoar. O Divaldo tem na psicografia de Divaldo Pereira Franco, e tem esse livro muito bom, Sublime Expiação, a questão do perdão, e tem uma palestra do Divaldo que está no YouTube também titulada Sublime Expiação, que é a história desse livro, em que o personagem principal, Lucian, ele espírito pede ao Divaldo na véspera de Natal, não lembro o ano, para que o Divaldo conte essa história dele, da questão do perdão. O Natal, homenageando, ele fala, eu quero homenagear o Natal de Jesus, conte a minha história, Divaldo. E ele conta, é muito bonita a história. Então quem puder assistir ou ler o livro, é Sublime Expiação. E agora nós vamos continuar no parágrafo... Agora é o 18. Agora é o parágrafo 18, Teresa acertou os parágrafos. Parágrafo 18. A essa altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expedidos. Ela silenciou, falou do perdão e tal. Aproveitando o ensejo, aduzi.
Aí está aduzir ou aduziu? Aqui está aduzir, mas eu já vi traduções, eu pesquisei aqui, está aduzir. O certo é aduzir, porque é o André Luiz que está falando aqui. Ele aduziu, né? Deduziu. Aí ele vai falar, palavras do André Luiz agora. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A gente, quando lê o livro e comenta... Na outro parágrafo ela fala, a interlocutora não se exatamente, tem a sequência. Então é isso mesmo. Mas aí a frase é essa: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos, disse André Luiz. E a gente tem que rir, mas é comentar, porque é um ensinamento para nós. Porque muitas vezes mesmo, nós falamos certas coisas como se nós fizéssemos, e não fazemos. É o que a gente comenta aqui, vez por outra. Nós estamos estudando, falando, é a recomendação dos espíritos. Para saber fazer o que é certo. Para saber fazer, mas não o que nós façamos. Né? A gente até tenta, às vezes, mas é muito difícil, né? Essa questão, porque tudo vai se resumir no verbo perdoar, que é o que Jesus fala no final da sua encarnação. Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Ele fala, o verbo que ele usa no sinal é esse, perdoa. Todo o seu ministério, construtor da terra, todo um trabalho para vir aqui, uma preparação. Foram séculos e séculos de profecias, ensinamentos, para preparando a vinda dele. Ele faz do seu ministério situações que a gente não imagina o que aconteceu, e que o Evangelho tem pontos ali da vida dele. E no final ele usa, para terminar na sua... expirando na cruz, desencarnando, o último verbo que ele usa é perdoar. Então é muito difícil, mas temos que tentar, não podemos desistir. E aí a gente fala, mas muitas vezes a gente não faz, que é o que acontece com o André Luiz. Ele fala, a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. É um exercício que nós temos que fazer diariamente do autoconhecimento. Porque ele está dizendo aqui exatamente o contrário que ele fez. Não era sagrado nada. Ele achava que era, mas não era. Tanto que ele teve sífilis. Como mas é que né? O sagrado àquela época, né, eu acho, para o homem, né, dentro do matrimônio, era prover materialmente a família. Deu casa, deu comida, não é? Isso deu escola, oportunidade de estudo. Isso é a visão sagrada dos homens daquela época. É o que se ele se compraz e entender, porque no fundo ele sabe que está errado. É o que uma vez nós questionamos na nossa reunião lá no centro. A pessoa falou assim, como é que a pessoa podia ir para um umbral antes se não sabia da responsabilidade que tinha perante a lei, como o espírita sabe? Sabe sim, porque senão não existia. Deus não ia cobrar aquilo que eu não sabia, né? Então, o que ele fala aqui... Não, porque o espiritismo é Jesus voltando na sua essência, né? No começo, né? Exatamente. Então, quando ele fala aqui, a gente pode se reportar a pergunta do Livro dos Espíritos, número 919. Deixa eu ver aqui. Está aqui. 919, em que Allan Kardec pergunta assim: é o conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento. E tem um comentário logo em seguida, aliás, a questão, ele pergunta na letra A, e os espíritos, o Santo Agostinho que responde, faz assim, olha, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, o conhecimento de si mesmo. Por quê? Porque eu conhecendo a mim mesmo, eu vou ver os erros que eu cometi e cometo. E ver que as minhas deduções e conclusões estavam erradas, como é o que ele está dizendo aqui, que a experiência do casamento para ele é sagrada. A Teresa está colocando a questão da sociedade da época, e dizia assim, mas que no fundo não é. E ele vai ver que não é. Não é? Para ele não fez nada de errado, tanto que ele foi chamado de suicida na região de umbral, e ele não quis morrer de maneira nenhuma. Ele fala isso aqui no início da obra. Eu lutei para ficar na casa de saúde, para me melhorar, para sair, mas ele foi taxado de suicídio, e ele o era mesmo, suicida indireto, porque o que ele estava fazendo não estava errado, ele sabia disso, mas a conveniência, isso, a palavra é essa, a conveniência social, né? O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. É o que acontece conosco. Ah, mas todo mundo faz.
Se todo mundo está com a pandemia de gripe, nós tivemos aí o Covid, não é o Covid que é o normal é a saúde. O certo é a saúde, não é? Aquilo é uma alteração. E aí a velha frase, que o que tem? Só um pouquinho, o que tem? É o que tem, esse nosso o que tem, que vem séculos e séculos assim. Então é o que ele está dizendo, a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. Aí quer comentar, Tereza? Alguma coisa? Não. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Por isso que ela já é experiente, né? Porque ela sabe da história dele, mas ela não se surpreendeu. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Então, aqueles assim, da experiência animal, tratando as pessoas como bicho, como animal, sem sentimento, né? Esses espíritos ainda muito atrasados, não interessa. Esses espíritos mais animalizados, eles só estão interessados, estamos falando, lembrando que a nossa conversa está girando em torno da questão das relações afetivas, isso, né? Em especial aqui do casamento. São espíritos que ainda só se interessam pelo prazer físico, não é? São espíritos que se casam e se dão a casamento só pelo prazer físico, só se ligam às pessoas pela aparência, pela saúde. Essas pessoas, elas ainda não estão interessadas em desenvolver a espiritualidade, não é? E isso nos lembra aquilo que Jesus nos recomendou a todos: não jogueis pérolas aos porcos. Porque, por isso, no caso do André Luiz, a dona Laura viu que ele já tinha condição de entender, né? Ele já tinha condição de assimilar o que ela vai falar para ele, o que ela está falando para ele até agora. Mas existem espíritos que não adianta se falar sobre isso. E isso fica um ensinamento para a gente também. A questão da gente não ficar tão incomodado com a postura, com o comportamento dos outros. Porque a gente não foi chamado a ser fiscal da vida de ninguém. Às vezes a gente comete esse erro, todos nós. Mas a gente não foi chamado a isso. E tem pessoas que ainda não conseguem ver a vida pelo prisma espiritual. Elas estão tão materializadas, elas ainda estão tão ligadas aos prazeres físicos, materiais, elas não conseguem ver a vida do outro jeito, não tem como. Então a gente vai ter que aprender a ter a paciência dos anjos, que não ficam jogando na nossa cara o tempo todo que a gente está no caminho errado, nem fica falando o tempo todo. Eles falam. Se a gente quiser seguir, muito que bem. Se não quiser seguir, não vai, porque não adianta, a gente não consegue convencer ninguém. Então, a dona Laura está dizendo para ele, essa conversa que a gente vai estar tendo, né, nós estamos tendo aqui, eu e você, para algumas pessoas que só entendem a afetividade a nível físico, para essas pessoas a nossa conversa não interessa, não é? Como é que se diz? Falar sobre a vida espiritual, falar sobre a afetividade espiritual, fraternidade, essas pessoas ainda não têm condição de entender, não é? Elas estão ainda num estágio muito grosseiro. Então, que a gente também faça como a dona Laura, não fique remoendo e tentando convencer as pessoas a mudarem de atitude, porque elas ainda não conseguem. Não é você abandonar, mas não é você ficar o tempo todo achando que a pessoa, ela vai, só porque você está falando, só porque você está ali, né, comentando com ela, conversando com ela o tempo todo o mesmo assunto, que ela vai mudar. Isso não vai acontecer, né? Agora ela vai dizer uma coisa muito importante. Vamos lá. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Aí ela continua: mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo,
é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Então, olha só, ele disse anteriormente que a experiência do casamento para ele é muito sagrada aos olhos dele. E aí ela já dá uma resposta assim, olha, aos espíritos ainda, quem está ainda em simples experiência animal, não interessa, realmente. Mas para nós, o que é para nós? Ela incluiu o André Luiz, ela está falando nós. Para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo. Quem já compreende a necessidade da iluminação com o Cristo já tem outra visão. O que não significa que tem o comportamento certo. E o que seria essa iluminação com Cristo? Então, é isso que a gente vai chegar. A iluminação tem outra visão já, mas não significa que o comportamento ande juntamente com o raciocínio, porque o progresso intelectual impulsiona o moral, mas não necessariamente andar junto com aquele. Porque a gente vê pessoas inteligentíssimas usando inteligência para o lado errado. E a iluminação com Cristo, primeiro eu tenho que raciocinar como ele raciocinou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Iluminar com Cristo é você se basear no Livro dos Espíritos e no Evangelho. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca assim. Eu separei um trechinho que eu achei que tinha a ver com o que ela está falando aqui. Allan Kardec diz assim, na introdução do Evangelho, da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, objetivo desta obra. E ele diz um trecho assim, o essencial era pôr o Evangelho ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. E mais adiante, esta obra é para o uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Então, quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, através das informações que os Espíritos deram, lembrando que a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos Espíritos, enviados por Jesus. E Allan Kardec também não é apenas codificou, não, porque é o mestre por excelência, porque não é ser qualquer um que ia conseguir colocar essas ideias em tanta ordem genialmente como ele fez. Mas os ensinos dos Espíritos é para todas as ocasiões da nossa vida. Qualquer detalhe, desde que eu acordo até eu me deitar. Qualquer coisa, por mínimo e insignificante que seja. O Evangelho é para isso, qualquer proceder, o ensinamento de Jesus. E como nós estamos falando aqui na questão da união fraternal, do casamento, e que inclui sexo e convivência, a gente podemos reportar a situação, por exemplo, da mulher adúltera. Pega em praça pública, Jesus ele não aprova o ato. O que ele condena são os acusadores e pede a ela para não fazer de novo, porque tem as reencarnações, que ela pare por ali para resgatar o que fez e continue para frente. Então o Espiritismo já começa a raciocinar mais, não é? No livro Sexo e Destino, por exemplo, o instrutor diz ao André Luiz que aquele que lhe atrair e que lhe fizer alguma ultraje, que você não negue a presença nem o carinho. Isso é perdoar. É isso que os Espíritos estão dizendo, é isso que Jesus fala para perdoar, 70 vezes 7 cada ofensa. Não é só falar, é agir. Aquela pessoa que me traiu, que me fez, acabou com a minha vida, quando ela vier até mim, que eu não me vingue e que eu faço o melhor por ela, não negue a ela nem a presença nem o carinho. Então são situações, é isso que eu falo, compreender a necessidade da iluminação com o Cristo, não é? Isso, então essa iluminação, como o Marco falou, parte do conhecimento da moral do Cristo, daquilo que ele veio nos ensinar, e a gente tentando com esses ensinamentos burilar os nossos sentimentos. E uma coisa muito importante aqui que ela diz para ele nesse parágrafo: olha, meu filho, aos olhos de Deus, todos os relacionamentos afetivos são sagrados.
Então você se relacionou com alguém fora do casamento, para Deus você já tem uma união com essa alma. Porque, como ela coloca aqui, tanto o casamento quanto o sexo afetam profundamente a vida da alma. Quer dizer, todos os nossos relacionamentos amorosos vão gerar consequências profundas, porque a gente já viu que o sexo é uma energia, e essa energia, quando compartilhada, ela atinge, a mente da pessoa, do companheiro, da companheira, mas atinge também o seu coração, o seu sentimento. Então, ela tá, de alguma maneira, ela está dizendo para ele o seguinte: olha, meu filho, espíritos imaturos ainda, infantis ainda, eles se relacionam apenas fisicamente. Quer dizer, acham que estão, só no físico, mas eles, na realidade, eles chegam a tocar a alma do companheiro ou da companheira. Mas eles ainda ignoram, de alguma maneira, eles não conseguem ter esse comportamento de afetividade. Eles não conseguem entender que quando duas almas se unem, num relacionamento afetivo, elas estão na proposta de se iluminar juntas, de caminharem juntas. E esses espíritos, que são mais infantis, mais imaturos, eles acham que os companheiros, as companheiras, são descartáveis. Mas não é assim, Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Lembra que a gente leu lá no livro Ação e Reação, no capítulo 15, o Silas, explicando para o André Luiz que quando a gente, enquanto homem, a gente usa a nossa pretensa superioridade para humilhar a mulher, para submetê-la aos nossos caprichos, ou quando a mulher ela usa de sua beleza, da sua inteligência, para dominar os homens e para depois largá-los, para manipulá-los, a consequência, mesmo que seja a um nível físico, as consequências são graves e pode haver inversão numa próxima encarnação, como expiação, não que esses espíritos queiram. Então, esse recado da dona Laura, que é para o André Luiz e é para todos nós, essa conversa, é que a gente perceba que, como o Pequeno Príncipe, lá no livro Pequeno Príncipe, a raposa falou para ele: tu és, não é responsável por tudo aquilo que tu cativas. Não se esqueça disso, príncipe, não é? E isso é parafraseando Jesus, que disse para que a gente nos amássemos uns aos outros como ele nos amava. E ele nos amava como? Com respeito, com carinho. Nos amava tentando sempre o melhor para cada um de nós, nos servindo. Então, que a gente, nessa conversa com a dona Laura, que a gente possa também se lembrar que, infelizmente, nós, os espíritas, falando agora de nós não temos muito essa preocupação da educação para o casamento. Os evangélicos, eles andam na nossa frente nisso. Eles têm escolas de casamento, escola do amor. Isso é muito importante. Preparar o jovem, aqueles que estão agora na reencarnação, recomeçando a tarefa, preparar para esse desiderato que é muito importante, não é? Que é o casamento, que é a união de duas almas que se propõem crescerem juntas, amadurecerem juntas e se iluminarem juntas, não é? Mas está terminando mais uma vez. A gente continua a falar um pouco mais no próximo programa. E tem alguma coisa ainda para comentar sobre a questão do sexo, do casamento, Aqui na Terra, como diz o Emmanuel, todos nós temos grandes dívidas nessa área. Imensas. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo carinho de todos, pela paciência de nos ouvir mais uma vez. Fique com Deus. Que Deus possa abençoar os nossos bons propósitos de melhoria. Um grande abraço a todos, muita paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.